Olá, está começando mais um Repórter Educativa. No programa de hoje você vai conhecer a realidade dos quilombolas que vivem na região de Castro, no Paraná, e uma das mais incríveis histórias de liberdade e resistência de escravos do país. De todas as regiões do estado, a cidade foi a que mais recebeu africanos durante o século XVIII e XIX. A maioria veio do Congo e de Angola. A mão de obra escrava começou a ser utilizada na região ainda no tempo do tropeirismo. A atividade era desenvolvida por grupos de homens que usavam mulas para transportar mercadorias e animais do sul do país para a região de São Paulo, na época do Brasil colônia. Até hoje, mais de 200 anos depois, ainda é possível encontrar vestígios e ouvir histórias daquele tempo tão difícil. O que você vai ver agora é apenas parte do sofrimento que enfrentaram os escravos que viviam em Castro. E também a contribuição deles na construção da cidade. A escravidão no Brasil foi marcada pela crueldade. O negro era tratado como um ser que não tinha sentimentos, não passava de uma propriedade que constava no testamento dos fazendeiros. Esta ferramenta centenária, usada para conter e transportar escravos, dá uma ideia do suplício que o negro era obrigado a suportar. É sabido que escravos de Castro carregaram essas correntes pesadas, presos um ao outro pelas argolas de ferro. Essa peça ela foi encontrada numa fazenda aqui em Castro, enterrada. Isso já é mais ou menos 1940. Então você veja, há 60 anos depois da abolição, né? Aí eles foram descobrindo a terra, né, levantando a terra e conseguiram descobrir essa corrente inteira. Ela não tem um pedaço arrebentado, ela é firme inteira, toda ela. E provavelmente foi usada. Os escravos serviram os fundadores de Castro. Por isso, no Museu do Tropeiro tem um espaço dedicado ao negro. Pilões feitos e usados por eles no trabalho. Potes de barro e muita história. Havia a forca na época, que é uma outra coisa que nós estamos pesquisando também, como é que funcionava isso. Eles eram condenados à forca, mas não tem o registro do momento em que ele é enforcado. E haviam coisas como, por exemplo, o capitão do mato, que perseguia os escravos quando eles fugiam. Um outro tentava fugir, né? A expressão feito nas coxas, indicando um trabalho mal feito, teria surgido do trabalho escravo. O que acontecia? As telhas eram feitas, tinham que ser feitas de alguma forma, em alguma forma. Não tinha forma de fazer telhas, eram feitas de barro. Quando se conseguiam negros fortes, que tinham uma estatura boa, as pernas eram longas. Então era onde dava uma medida boa de coxa. Só que ela fica irregular, você vai ver que não é uma telha retinha. Então é feita nas coxas. Então quando um serviço é mal feito, é feito nas coxas. Na igreja, o escravo não podia ficar junto do patrão. Durante a missa, os brancos sentavam de um lado e os negros do outro. Na metade do século XIX, a igreja matriz começou a ser reformada e uma outra igrejinha foi construída para que as celebrações continuassem. Quando a matriz ficou pronta, os brancos voltaram para cá, mas os negros, que já eram tratados com diferença, decidiram ficar por lá. Essa igreja do Rosário acabou servindo o que nós diríamos que era a igreja dos pretos, porque os escravos se sentiam bem lá e eles acabaram se mudando, digamos, para essa outra igreja. Acabou ocorrendo uma separação definitiva. Definitiva. Eles acabaram frequentando a outra, os brancos frequentavam a igreja matriz aqui e os negros frequentavam a igreja do Rosário. E em todo o Brasil você vai encontrar igrejas do Rosário, que são igrejas de pretos. Léa Cardoso pesquisa as comunidades negra e quilombola há 7 anos. A historiadora tem livros editados sobre os escravos de Castro, os fatos marcantes, os descendentes vivos e principalmente a participação do escravo na construção da cidade. Léa pesquisou a fundo a origem dos negros que vivem na Serra do Apom, em Castro. Reuniu documentos antigos, como o registro do escravo nascido em 1897 e que ainda tem descendentes vivendo na área. Contam que um proprietário, ao de chegar e dizer, olha, a princesa assinou a lei e vocês estão livres, podem ir embora. Eles saíram todos da fazenda e saíram para a estrada andando.
Andaram a noite toda. De manhã eles voltaram para a fazenda, porque eles não tinham para onde ir, eles não eram ninguém. Eles não tinham documento, eles não tinham casa, eles não tinham nada. Então eles voltaram. E o que aconteceu foi que acabaram se espalhando por alguns lugares. Foram se chegando num canto, no outro, e foram formando o que a gente chamaria assim de comunidades negras. A historiadora tem a relação dos escravos que viveram no município de 1739 a 1860. Leia levantou do nome e apelido, sexo, idade, até o valor de cada escravo e de que região da África ele veio. Hoje, graças a pesquisas de pessoas como Leia e do grupo de trabalho Clóvis Moura, o Paraná está reconhecendo a origem e a importância do negro para a cultura do país. Nós começamos pesquisando e trazendo também essas pesquisas, digamos, à tona, para que as pessoas saibam que foi uma população que ajudou muito o crescimento e a formação da cidade. Eles já vêm, já começam a fazer as primeiras fundações, as casas, enfim, eles já começam a participar. E aí depois a história deles só cresce. Castro foi uma das primeiras cidades a serem visitadas pelo grupo de trabalho. Ocorre que a situação de Castro é bastante pior do que em outras comunidades. Nós tivemos que fazer uma série de trabalhos, de levantamentos a priori. A Sanepar já está estabelecendo e vai começar a implantação de um programa de água e saneamento básico nas comunidades quilombolas de Castro. A comunidade de Serra do Apom, inclusive, já está recebendo, já está com um sistema, já numa dos seus núcleos, já estabelecido, pronto para começar a funcionar. A Coapar está indo para terminar o cadastro para a implantação para o programa das casas quilombolas. Esse programa é um programa que vai lançar perto de 800 a 900 casas. Nós estamos exatamente nesse momento, a Coapar levantando esse número e o grupo está apoiando esse trabalho. Então esse cadastro começa o trabalho por Castro e por Adrianópolis. Também a questão da luz. A questão da luz complica um pouco mais, porque note, um trabalho é dependente do outro. Vai fazer a casa, aí tem o módulo sanitário, aí tem o problema da água, aí tem o problema da luz. Então, esses trabalhos, essas empresas do Estado e o governo estão procurando esse trabalho em conjunto. Entre as muitas histórias dos escravos de Castro, há registros de fugas, formação de quilombos e reparação de injustiças, como os castigos violentos e as promessas de alforria não cumpridas pelos senhores. A história mais incrível sobre os escravos de Castro é da comunidade que viveu livre por quase 100 anos. Por volta de 1860, mais de 300 negros que viviam como escravos na fazenda Capão Alto passaram a administrar a propriedade. Durante quase um século, os negros se organizaram e produziram alimentos para o consumo próprio e para conventos de frades carmelitas. Nesse período, os escravos tinham como patrão apenas Nossa Senhora do Carmo, ou Sinhara, como eles chamavam a santa. Na fazenda, ainda existem as ruínas da igrejinha feita de barro e também da senzala. A fazenda Capão Alto deu início a Castro, município dos Campos Gerais. Foi palco de um capítulo importante na história do sistema escravocrata brasileiro. É provável que este seja o único lugar do país onde negros africanos viveram em liberdade durante a escravidão sem terem fugido de nenhuma fazenda. Aqui nessas terras, mais de 200 negros viveram livres da escravidão, na metade do século XIX, auge da escravatura. Eles foram trazidos aqui para a fazenda por volta de 1750, mas 20 anos depois passaram a administrar o local sozinhos e a viver livres sem estarem foragidos. Houve nessa comunidade dos negros de Capão Alto, que pertencia que trabalhavam nas fazendas pertencentes à ordem religiosa carmelita, uma significativa autonomia na condução dos trabalhos, porque os frades, eles se ausentavam, eles não estavam presentes
nas próprias fazendas, eles eram absenteístas, eles ficavam em São Paulo e delegavam aos escravos a produção da própria fazenda. Então houve um grau de autonomia relevante na condução dos próprios trabalhos, na eleição afetiva e familiar entre essas famílias negras, né? Havia, na verdade, uma forte economia interna dos escravos na fazenda, que propiciou até a condição deles reunirem uma quantidade de dinheiro para se alforrearem. Parte dos parentes, uma grande parte dos parentes dos negros escravizados, dos carmelitas, eram libertos, porque eles tiveram condições de reunir economias e conseguiram alforria. Eu diria que praticamente o mesmo número, havia em torno de 370 escravos nas 5 fazendas dos carmelitas na região de Castro. Eles também tinham mais 4 unidades na região de Palmeira e Curitiba. E, além desses 380, os parentes consanguíneos, né, libertos e já filhos desses libertos, ou seja, nascidos livres. Então, eu posso estimar aí por volta de quase 700 pessoas que pertenciam, por consanguinidade, a essa comunidade negra da região de Castro. Seu João é quem cuida da propriedade que hoje pertence a um holandês. O caseiro é uma espécie de guia turístico que conhece bem a história do lugar. Seu João conta que os negros eram muito religiosos e sempre frequentaram a igrejinha atrás do casarão. Hoje restam apenas as ruínas da capela feita de barro. Os negros vinham aqui e rezavam todo dia, pediam bênção e proteção para o seu dia a dia de serviço. E por aqui eles ficaram com quase 100 anos, com a única patroa que tinha era a imagem da santa que tinha, Nossa Senhora do Carmo, que eles adotaram como senhora. Também na vivência religiosa houve uma experiência de autonomia expressiva. Em África, esses escravos tinham suas tradições religiosas de origem. Dependendo da região africana, por exemplo, no Congo, você teve uma experiência de inserção das instituições católicas portuguesas. O Reino do Congo foi um reino português do século XV ao século XVIII. Os habitantes do Congo leram a religião católica a partir da ótica das suas tradições religiosas de origem, africanizaram, digamos assim, o cristianismo. E esses escravos vieram traficados e se estabeleceram no Brasil, no centro-sul do Brasil. Então, muitos desses casais fundadores das famílias de Castro tinham essa experiência de leituras religiosas distintas e reproduziram isso na região do Brasil meridional e na região de Castro. Agora, eles fizeram isso por conta própria, né? Os frades, eles eram absenteístas. Houve, naturalmente, um esforço de doutrinação por parte dos carmelitas, né? A própria devoção à Virgem do Carmo já é uma influência de uma doutrinação carmelita. Durante os anos de liberdade, os negros se organizaram para produzir alimentos. Naquela época, os escravos viviam em ranchos de pau a pique cobertos de sapê, idêntico a esta réplica usada também pelos tropeiros que passavam pela região. Em 1864, os escravos que trabalhavam para os padres carmelitas foram arrendados por uma empresa de São Paulo. Inconformados com a ideia de perder a liberdade, eles resistiram. E os negros daqui fugiram e as companhias quase não levou quase ninguém para São Paulo. Conta a história que de 200 negros, mais ou menos foram 10 ou 15 só que a companhia conseguiu levar para São Paulo. 6 anos depois da saída dos escravos, a propriedade foi vendida. Nesta época, foram feitas as primeiras construções na fazenda. A principal é o luxuoso casarão colonial de 600 metros quadrados. A obra foi feita pelos escravos do novo dono, Bonifácio Batista, o barão de Monte Carmelo. O casarão levou bastante tempo para ficar pronto e é todo feito de taipa de pilão e de estuque. As paredes internas... A técnica leva a madeira trançada e os buracos que se formam são completados por barro socado. Nesta outra peça da construção, a gente consegue ver melhor como fica a parede pronta. Uma camada de cal e pintura dão o acabamento.
Nos fundos do casarão está o que sobrou da senzala dos escravos que trabalhavam para o barão. A construção, feita de taipa de pilão, tinha poucas divisões. Historiadores dizem que mesmo na época do barão de Monte Carmelo, a relação com os negros foi pacífica. Mas há quem garanta que depois do período carmelita, os escravos que viveram na fazenda foram muito maltratados. Segundo os descendentes dos escravos que viveram aqui na fazenda, este era um tronco usado para castigar os escravos. Quem desobedecia o patrão era trazido para cá, acorrentado e açoitado de chicote. Depois da revolta de Zumbi dos Palmares no final do século XVII, a manifestação de resistência dos negros da Fazenda Capão Alto foi uma das mais importantes no Brasil da escravidão. Segundo historiadores, a revolta de Castro ajudou o país a conquistar a liberdade dos escravos e marcou a trajetória daqueles que viveram na região. Eu diria da região sul, do Brasil meridional. Foi um movimento extremamente importante. Primeiro porque era uma unidade com um grande número de escravos que era incomum na região do Brasil Sul. Havia pequenas ou médias propriedades, que era a maior parte das propriedades escravistas. Você tinha quase 400 trabalhadores ligados a uma ordem religiosa. Isso era incomum. Tanto que o tráfico de 237 pessoas para a região de São Paulo também é incomum. Você tem um tráfico de 5 a 10 pessoas, né, durante todo o desenvolvimento da atividade do tráfico durante um ano. E não de uma vez só 237. Imagina a logística para transferir 237 pessoas. Os traficantes, inclusive, sabiam que teriam grandes dificuldades em deslocar esses escravos, porque eles estavam acostumados a esse estado de quase liberdade, de autonomia, e até tiveram práticas assim, de tentar seduzi-los, oferecendo presentes, mimos, e a comunidade recusou. Nesse contexto aí de 1850 a 1888, na abolição, mas a experiência de resistência das comunidades negras escravizadas foi um dos fatores mais importantes também no processo da abolição. Não foi uma doação, uma concessão do poder imperial. Não, a abolição foi arrancada à custa dessas experiências. A própria instituição da escravidão estava sendo colocada em xeque nessa conjuntura, nesses últimos 20 anos até a abolição. Então havia um clima propício a essas revoltas. Estima-se que hoje no Paraná existam cerca de 85 comunidades quilombolas, nome dado aos escravos que fugiam dos patrões e se escondiam em cabanas no meio do mato. Os descendentes desses negros recebem o mesmo nome. Uma dessas comunidades é a Serra do Apom, na região dos Campos Gerais. Nessa comunidade, Viviane, os remanescentes de antigos quilombos, descendentes de escravos da Fazenda Capão Alto, preservam muitos costumes dos antepassados. Ainda hoje, eles precisam resistir para conseguir viver no local onde nasceram, um lugar que encanta pelas paisagens e histórias. Estrada de chão, muita pedra e poeira intensa. É só assim que se chega ao mais antigo quilombo de Castro, na região dos Campos Gerais. Hoje em dia, numa situação bem melhor. No começo do século XIX, toda a área era coberta por mata fechada. Chegamos à Serra do Apom. De Castro até aqui são aproximadamente 60 quilômetros. A comunidade é longe da cidade porque na época da escravidão, quanto mais distante e escondido os escravos fugidos conseguissem se instalar, maiores as chances deles continuarem livres. E eles chegavam a esses lugares usando apenas o facão para abrir carreiros em meio à mata. Daqui em diante, nós vamos encontrar os descendentes desses negros que viveram no século XIX. Nossa primeira parada foi na casa de Dona Marilena. A neta de escravos nos recebeu do jeito que gosta de viver, de pés no chão. Aos 72 anos, tem 47 netos e 26 bisnetos.
A pequena lavoura e a criação de animais é o que garante o sustento dos quilombolas da Serra do Apom. Nós plantamos pouco, eu gasto. Pouquinho. O que a senhora planta? Nós plantamos feijão, plantamos milho, plantamos abóbora. Cada bairro é formado por moradores da mesma família. Assim, eles mantêm o hábito de viver sempre perto um do outro. Este é o bairro Capivari, uma área da Serra do Apom onde vivem apenas integrantes da família Trindade, descendentes do escravo que fugiu da fazenda Capão Alto, Ambrósio Trindade. Os mais velhos, aqueles que conheciam as antigas histórias, já morreram. Hoje vivem aqui apenas os parentes de quarta geração. Por quem você foi criado e com quem você vive hoje? Hoje eu vivo com a minha mãe e com meu pai. E antes eu vivi com meu avô e com minha avó. Na estradinha estreita, o passeio é a pé, cavalos e mulas só se for para trabalhar. Distante e segura, a Serra do Apom foi o destino de muitos escravos no início do século XIX. Segundo os descendentes mais velhos, os negros que conseguiram fugir e chegar até aqui viveram livres dos coronéis e dos grandes fazendeiros. O seu Manuel Rodrigues, o morador mais antigo da área, lembra como se organizavam os escravos que fugiram para a Serra. Como é que era a casa deles quando eles chegaram aqui? Como é que era essa casa? Como é que eles fizeram? Casa de capim, em vara, e sozinho até as paredes de vara, assim, bem, cortava e o amarante ficava um fogo no meio da casa, 1 quilômetro, 2, que tivesse, aí enxergava lá a turma dentro da casa. Mas a casa deles chegava, era assim, que nem isso. Tinha uma terra que eles soterravam a casa, enchiam de terra e iam batendo. E firmava para ficar bem pareinho. E como é que guardava as carnes? As carnes, tudo sargadinho, charqueava bem fininho, depois punha assim, esfregava bem, virava do outro lado, esfregava bem, porque daí não estragava, penetrava, não ficava sargado também. Em Faxinal de São João, 7 das 12 famílias são descendentes da escrava Maria Sampaio, bisavó de Dona Vani. Por aqui, chão batido e fogão de taipa são comuns. Aos 63 anos, ela procura preservar o que aprendeu com os mais velhos. Religiosa, mantém uma igrejinha particular ao lado de casa. Eu acho bonito, eu gosto assim, da igreja. Eu não pude gostar. Daí eu pensava, mas eu tinha que ter uma igreja perto da minha casa, que eu adoro muito a igreja. E depois, olha, daí deu certo fazer essa. A família de Dona Vani se reúne facilmente. Eles se juntam para tomar chimarrão, contar causos. E agora, por exemplo, a Dona Vani vai contar pra gente como é que foi, Dona Vani, aquela época em que o seu pai e a sua família quase foram expulsos aqui da região. Naquele tempo eu tinha 8 anos. Daí queriam tomar nossa terra e daí campeavam o pai para matar, para tomar terra. Aí, um dia, o pai saiu cedo e a mãe que deixou nós lá na cama e foi buscar uma água. Quando a mãe chegou na casa, tinha vindo um punhado de homens, uns 30 homens mais ou menos, para campear o pai para matar. Daí deram um coice na porta, derrubaram a porta e entraram para dentro com tudo. Aí não acharam o pai para matar, queriam matar nós na cama. Aí a mãe pegou e não queria deixar matar nós, porque não era possível deixar mesmo. Aí eles bateram nela. Segundo Dona Vani, metade das terras que pertenciam à família foi tomada. Ela ainda guarda os comprovantes do pagamento dos impostos da área. Enquanto o caso é apurado pelo INCRA, eles tocam a vida e vão planejando o futuro. Eu acho que eles precisam de mais, assim, uma casa boa, um banheiro, um jeito melhor deles viverem. No próximo bloco, você vai conhecer outras 2 comunidades da região de Castro. Vai se comover com os exemplos de luta pela sobrevivência e se encantar com a simplicidade e a honestidade desse povo.
Estamos de volta com o programa Repórter Educativa, que hoje mostra a história das comunidades quilombolas de Castro, na região dos Campos Gerais, no Paraná. No período da escravidão, famílias inteiras fugiam dos feitores e se escondiam na mata. A comunidade do Limitão, que você vai conhecer agora, teria sido um quilombo fundado por escravos vindos do Rio Grande do Sul. Pois é, Geraldo, o local reúne 26 famílias que lutam para manter viva a tradição dos antigos quilombos. Mais de 2 séculos depois da fundação da comunidade, a área ainda é pouco desenvolvida. No caminho para a comunidade do Limitão, sinais de um progresso limitado, que trouxe apenas uma estradinha de chão aberta há cerca de 10 anos e também uma extensa plantação de pinos. Para encontrar o local, recebemos a ajuda de 2 quilombolas que nos guiaram até a área. Chegamos quando a missa já tinha terminado. A religiosidade é hábito de quem vive no local. Apesar dos 60 quilômetros de estrada ruim, uma vez por mês, o padre vem rezar com os moradores. É quando a igrejinha simples da comunidade São João Batista fica lotada. Eles participam dentro da sua simplicidade, da vontade de querer, né? Ter a presença de Deus. E a gente sempre é bem acolhido nesta comunidade, né? Eu sinto que é uma comunidade que realmente gosta de participar. A comunidade tem hoje 26 famílias e foi fundada há quase 200 anos por escravos. Segundo o que meu pai contava, que ele é descendente de escravo, né? Vindo do Rio Grande do Sul. Daí os bisavôs dele, né? Tomaram posse aqui desse bairro, né? E foram construindo as famílias e posses. Foi muito difícil a luta deles, não tinham nem o que comer. Apesar de morar longe dos grandes centros e de não ter quase nenhum recurso, o descendente quilombola prefere viver no lugar onde nasceu. Quando deixam a terra da família, geralmente é porque estão passando por muitas necessidades ou não estão mais conseguindo sobreviver. Foi o que aconteceu com Gilson e Edu Virgem. Sem terra para plantar,